Se você tem dinheiro investido em previdência privada, eu acredito que você queira deixar esse dinheiro lá por bastante tempo para que ele renda muito, se multiplique e você tenha uma aposentadoria bem gordinha, certo? Mas tem grandes chances de você ter investido em um tipo específico de fundo que é uma verdadeira furada. E aí, quando você chegar lá na frente, vai perceber que o seu patrimônio não rendeu tanto assim e tá bem diferente daquilo que você imaginava. Mas hoje a gente vai resolver isso porque assistindo a esse vídeo eu vou te mostrar que tipo de fundo é esse e o que você pode fazer para sair dele de uma vez por todas. Oi, eu sou a Ellen e seja muito bem-vindo ou bem-vinda a esse canal que te ajuda a transformar dinheiro em mais dinheiro. Hoje o assunto é previdência privada e vamos falar de fundos ruins, fundos em que você não deveria investir. E só abrindo um parênteses aqui, não significa que todo fundo de previdência privada seja ruim, como muita gente fica falando por aí. Não tem nada a ver. A previdência privada, ela é sim um instrumento muito interessante em termos tributários e sucessórios. Ela tem características ali que nenhum outro tipo de investimento tem, mas dentro dessa categoria de investimentos, né, de previdência privada, tem os fundos que são bons e tem os fundos que são ruins. Não dá para colocar todo mundo na mesma cesta. Então eu não estou falando que investir em previdência privada é um péssimo negócio, de maneira alguma. Eu estou falando que investir em certos tipos de fundos de previdência privada, aí sim é um verdadeiro desastre. E aí você pode estar se perguntando que tipo de fundos são esses. Vou te falar agora. São os fundos de renda fixa com estratégia pós-fixada. Ou seja, são aqueles fundos cuja estratégia de investimento deles é investir em títulos que vão acompanhar o movimento da taxa Selic e do CDI, que é o parâmetro que a gente geralmente usa ali, né, para medir a performance dos nossos investimentos. Resumindo aqui, você pode considerar que Selic e CDI são basicamente iguais, tá? Em termos de números, eles não têm grandes diferenças. Então, nesse tipo de fundo que investe nesses títulos que rendem ali um percentual do CDI, né, fundos que vão acompanhar o movimento dessa taxa Selic, é onde a gente encontra a maior parte dos problemas. E só para vocês entenderem o tamanho do problema, nessa indústria de fundos de previdência, a gente tem hoje aproximadamente R$1 trilhão investidos em fundos, sendo que 80% desse valor que vai para a previdência privada vai para fundos de renda fixa. E dentro desses fundos de renda fixa, uma grande parte do dinheiro vai para esses fundos com essa característica mais pós-fixada, com essa estratégia pós-fixada mais forte. Ou seja, muito dinheiro investido em previdência está indo para esse tipo de fundo que geralmente apresenta alguns problemas, é o que a gente vai conversar daqui para frente. Para colocar todo mundo na mesma página, eu vou fazer um resumão aqui, tá? O que a gente fala de percentual do CDI? Quando a gente investe, principalmente quando a gente está investindo em renda fixa e em renda fixa pós-fixada, que é esse tipo de investimento que rende um percentual do CDI, a gente tem que buscar investimentos que rendam no mínimo 100% do CDI. Por quê? Porque a gente tem aqui no país o famoso Tesouro Selic, que é um título público onde você empresta o seu dinheiro para o governo. E se você pegar o seu dinheiro e investir nesse título, que é considerado o investimento mais seguro do país, você vai receber algo muito próximo desses 100% do CDI. Então pensa comigo, se eu tenho o investimento mais seguro do país pagando 100% do CDI, por que eu vou investir em uma coisa mais arriscada e que vai me pagar menos? Não faz sentido, né? Se você está tomando mais risco, necessariamente você tem que ter mais retorno. E é aí que entra o problema desses fundos de renda fixa com estratégia mais focada no pós-fixado dos fundos de previdência. Porque nos fundos de previdência, se você tiver uma taxa de administração muito elevada, o que vai acontecer? O seu dinheiro ele vai render bem abaixo desses 100% do CDI. Então, assim, para você ter um critério de avaliação do seu fundo de previdência, se o seu fundo de previdência rende ali em torno de 95, 96, 97, ele não está tão ruim assim. É até aceitável. Por quê? Porque para você criar uma estrutura de previdência, isso existe um custo, né, para a seguradora ali que está criando aquele fundo. Então, ela tem que pagar os gestores, ela tem que pagar coisas burocráticas. Necessariamente, ela vai te cobrar uma taxa de administração. Não tem nada de errado nisso. Só que se a taxa de administração for num valor coerente com a estratégia do fundo, ele vai render um pouquinho abaixo do CDI, ou os 100% do CDI, ou até um pouco acima, tá? Depende ali de como realmente os investimentos são arranjados dentro daquele fundo. Então, assim, para fundos
de previdência, se ele rende entre 95% e 100%, é aceitável, não é nada grave, tá? Agora, se ele rende muito abaixo disso, aí realmente é problemático. E é isso que eu vou começar a te mostrar agora. Há alguns fundos de previdência que rendem muito abaixo dos 95% do CDI. E aí você realmente tem um problemão, porque você tá pagando caro para estar em um fundo que não tá te entregando o mínimo que ele deveria. Então vamos lá, vou começar a mostrar os fundos em si que tem esse problema, né, de uma taxa de administração ali mais elevada do que deveria. Eu vou mostrar fundo dos 5 grandes bancos que a gente tem aqui no país. E por que eu vou focar nos fundos dos bancos? Porque a maior parte do dinheiro de previdência privada ainda está dentro dos grandes bancos e pode estar dentro de um desses fundos aqui, com isso que eu vou mostrar agora. Vou começar falando do Banco do Brasil. A seguradora do Banco do Brasil é a Brasilprev. Então você vai ver que todos os fundos que eu vou mostrar aqui nesse pedaço vão aparecer com o nome de Brasilprev na frente. O primeiro fundo que eu quero mostrar, na verdade, não é um fundo, é uma família de fundos e você vai ver que isso acontece em algumas vezes que eu vou falar daqui pra frente. Você tem o mesmo fundo com vários nomes diferentes ou numerações diferentes, que é uma família de fundos ali, e basicamente a diferença entre eles é a taxa de administração. O primeiro que eu vou mostrar para ilustrar isso é o Brasilprev RT-Fix, FICFI-RF. Sopa de letrinhas, né? Então vamos lá. Brasilprev é o nome da seguradora, RT-Fix é o nome da família de fundos, FICFI-RF significa Fundo de Investimento em Cotas, que é o FIC, FI é Fundo de Investimentos e RF, Renda Fixa. Essas siglas servem para a gente identificar o tipo de fundo, para a gente já entender ali qual é a estratégia do fundo só de olhar para o nome dele. Então, FICFI-RF significa Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Renda Fixa. Você vai ver isso aí em basicamente todos os que eu vou mostrar aqui. RT-Fix aí é realmente o nome da família desses fundos lá na Brasilprev. Então, essa família RT-Fix, ela vai do RT-Fix 1 até o RT-Fix 12, sempre em números romanos. Eu vou colocar o nome dele aí na tela de todos eles para você dar uma olhada. Pelo que eu pude avaliar, o RT-Fix 11 e o RT-Fix 12 são os menos piores. Eles até estão ali coerentes, né, com o que eles deveriam entregar em termos de taxa e tudo mais. Esses fundos, essa família de fundos, a estratégia deles não é 100% pós-fixada. Eles têm aproximadamente ali 70% do dinheiro investido neles nessa estratégia, né, de acompanhar ali a taxa Selic e os outros 30% aproximadamente em outras estratégias como inflação, pré-fixado e tudo mais. Então vamos lá agora para imagens, porque imagens valem mais do que 1000 palavras. Essa família de fundos, não sei se todos eles, mas pelo menos os mais antigos ali, o Fix 1, 2, 3 e 4, eles começaram lá em 2004. Ou seja, daqui a 2 anos eles vão completar 20 anos de existência. E pode ser que tenha alguém que entrou lá em 2004 e que tá lá até hoje. E se essa pessoa estiver assistindo esse vídeo, ela vai ficar bem desapontada. Vamos colocar a imagem aí na tela, onde eu comparo os fundos Fix 1, 2, 3 e 4 com o CDI. O CDI é a linha azul mais brilhante que vocês estão vendo aí. É a primeira linha que está aparecendo aí no gráfico. E as 4 linhas de baixo, a linha verde escura, a linha roxa, a linha verde e a linha vermelha, são esses fundos da família da Brasilprev. Eu vou colocar aí os resultados agora e vocês podem ver que, por exemplo, o fundo RT-Fix 1, né, que seria o RT-Fix ali que está sem o algarismo romano, de 2004 até agora, ele rendeu 272%. E o CDI, que seria como se você tivesse pego seu dinheiro lá e investido no Tesouro Selic ou no CDB que pague 100% do CDI, esse investimento mais seguro, né, que seria ali o mínimo que você deveria aceitar, rendeu 511%. Ou seja, resumindo, se você tivesse pego 100 mil reais, entrado no RT-Fix lá em 2004, hoje você teria 372 mil reais, que parece até bom. Só que se você tivesse pego esses mesmos 100 mil reais lá em 2004 e investido em algo que rendesse ali próximo dos 100% do CDI, você teria 611 mil reais. É quase o dobro. E eu quero que vocês percebam uma coisa. Nesse gráfico que eu tô mostrando aí na tela, você vai ver que todas as curvas são basicamente iguais. É a mesma curva, é o mesmo fundo em todos eles. Qual a diferença entre eles? A taxa de administração. Então o que tá mais embaixo, o vermelhinho ali, que é o Fix 1, ele é o que tem a pior taxa de administração dentro de
de todos os outros. E o Fix 3, se eu não me engano, ou 2, agora eu não me lembro, acho que é o 2, que é o segundo ali colocado, né, na posição das linhas, é o que tem a melhor taxa de administração entre esses que eu tô mostrando aí. Mas, como eu disse, de todos os que eu olhei, parece que o Fix 11 e o Fix 12 são os dois ali que tem uma taxa menor realmente. E só para vocês terem noção do tanto de dinheiro que tem investido nesses fundos, só no Fix 2, que é esse aí que é o segundo, né, do gráfico que eu mostrei, só no Fix 2 tem aproximadamente 27 bilhões de reais investido. Ou seja, é muita gente com muita grana investido nesse tipo de fundo e que tá deixando muito dinheiro na mesa por causa de uma bobagem, por causa de realmente não entender como que a coisa funciona. Outra família problemática dos fundos da Brasilprev é a família RT Clássico. E aí segue a mesma lógica. Tem o clássico 1, 2, 3, vai até o 7, pelo que eu consegui olhar, sempre também em algarismos romanos. Eu vou colocar aí na tela também para vocês darem uma olhada e vocês vão ver que é a mesma lógica. São fundos que entregam ali muito abaixo dos 95% do CDI, então você vê que eles descolam bastante da linha do CDI, que é essa linha azul mais escura. Se o fundo rendesse muito próximo do CDI, o gráfico dele seria ali coladinho nessa linha, mas não, você vê que eles têm uma distância grande. Pelo que eu olhei aqui, a taxa de administração nesses fundos da família da Brasilprev e RT Clássico, elas variam entre 1,8% ao ano no Clássico 2, que eu acho que é o pior de todos, e vai até 0,5% no Clássico 4. O Clássico 4, inclusive, ele já chega ali bem perto dos 95% do CDI. Então, se você tá no Clássico 4, a sua situação não tá tão ruim assim. Agora, se você tá nos outros, é bom você dar uma olhada nisso mais de perto. Agora, falando um pouco de outro banco, vamos falar dos fundos do Itaú. O primeiro que eu vou mostrar aqui para você é o Itaú FlexPrev Plus RF FIC FI, aquela mesma lógica que a gente comentou, né? Itaú FlexPrev, no caso, é a instituição ali, né, que é a dona do fundo. O Plus é o nome do fundo em si. E o RF FIC FI são aquelas siglas que eu expliquei lá atrás, quando eu falei dos bancos do Brasil. Vou colocar a imagem aí também, mesma lógica. Esse fundo aqui, ele é até mais antigo do que aqueles do Banco do Brasil que eu mostrei, né, que começavam em 2004. Esse aqui começou em 1998. E se a gente for pegar o acumulado dele de 98 até agora, ele rendeu aproximadamente 63% do CDI. Lembra que eu falei que tinha que ser no mínimo 95%? Então, assim, ele tá muito abaixo. Esse fundo realmente é bem complicado. Outros fundos, eu vou colocar o nome aí na tela também do Itaú. A gente tem o Itaú FlexPrev 16 Premium, o Master, o FlexPrev 1 e o FlexPrev Special 1 e 2. Também são fundos que eu identifiquei que tem esse mesmo comportamento. Eles entregam ali uma rentabilidade muito abaixo dos 100% do CDI, sendo que, na verdade, eles deveriam andar ali pelo menos coladinhos com a linha azul, entregando algo próximo ali dos 95, 96, 97. Se entregar mais do que 100%, melhor ainda. Mas 95% é aceitável, como eu falei lá atrás. E eles não estão entregando nem isso. Agora vamos falar dos fundos da Bradesco, porque também tem fundo problemático no Bradesco. A primeira família de fundos que eu vou mostrar aqui, que inclusive foi um fundo que deu origem a esse vídeo, uma pessoa colocou em um comentário aqui que tinha uma previdência dessa família de fundos aqui. Eu fui olhar e realmente era bem ruim. Por causa disso eu tive a ideia de fazer esse vídeo. Lá na Bradesco você pode encontrar o seu fundo fazendo parte dessa família, que é a família F seguida de um número. Então eu tenho o F8, F10, F9, F12, F15, 19, 24, por aí vai. Então, deixa eu te contar uma coisa. Esse número que vem depois do F nada mais é do que a taxa de administração do fundo. Então o F08 significa que ele tem uma taxa de administração de 0,8% ao ano. O F10, uma taxa de 1% ao ano. O F15, 1,5% ao ano e por aí vai. Ou seja, quanto maior o número, pior, maior a taxa de administração para você investir no mesmo fundo dos outros. Existem duas exceções que são números maiores do que 24, que eu não vou me lembrar agora quais eram, mas até o 24 eu sei que segue essa lógica. Tem um número que vem depois do F, é o número da taxa de administração, é o quanto o fundo cobra de taxa de administração. Quanto maior o número, pior. Outros fundos da Bradesco que também apresentam problemas são os fundos da Bradesco que tem um algarismo romano e uma letra depois. Então tem o 1A, 1C, 1D, aí depois tem o 2A, 2B, 2C e por aí vai. Se eu não me engano, vai até o 4 em todos eles, ou em alguns deles. Essa família também, que é acompanhada ali no nome do fundo, vem um algarismo romano e uma letra, o A, o B, o C, o D, também foi uma família que eu olhei aqui que os fundos estão naquela mesma situação de entregar menos do que os 100% do CDI, menos do que os 95% do CDI ao longo de muitos anos. E além desses, na Bradesco
Bradesco também tem o Bradesco FICFI RF-A e o Bradesco FICFI RF Prev Fácil. Também foram outros fundos que eu vi que apresentam esse mesmo comportamento. Agora vamos falar dos fundos da Caixa, que geralmente quando eu pego o cliente com o fundo da Caixa me dá vontade de chorar. Tem uns fundos lá que são realmente muito ruins nesse cenário que eu tô mostrando aqui. A primeira família de fundos complicada é a FICFI Caixa RF pós-fixado, aí vem um número e previdenciário. Então a gente tem o FICFI Caixa RF pós-fixado 40, 60, 70, 100, previdenciário. Essa família de fundos segue aquela mesma lógica que eu comentei lá no da Bradesco. O número que vem do nome do fundo é também a taxa de administração. Então, 40 é 0,4% ao ano de taxa, 60 é 0,6% ao ano de taxa, 70 0,7% por aí vai. Então, se você tá no 40, no 60 ou no 70, pelo que eu olhei, não tá tão ruim assim. Agora, se você tá no 100, no 130, no 150, 180, 200 e 250, aí a tua vida tá bem difícil. O 250 não é surpresa, né? Ele cobra 2,5% ao ano de taxa de administração e eu vou colocar o resultado dele aí na tela, você vai ver a tragédia. Ele descola muito da linha do CDI. Por quê? Porque a taxa de administração dele é elevadíssima. Então vocês percebam, é o mesmo fundo, só que eles dividem em vários, né? Eles subdividem cada um com uma taxa de administração. Além dessa família que eu mostrei agora, tem uma outra família lá na Caixa também, que é a FICFI Previdenciário Caixa RF, aí vem o número. Mesma coisa, o número vai do 30 ao 300, quanto maior o número, pior. Provavelmente ali até o 70 ele ainda é razoável e dali pra cima é só ladeira abaixo, é só realmente investimento rendendo muito abaixo do CDI. E pra gente fechar aqui os grandes bancos, vamos falar dos fundos do Santander, porque também tem fundo problemático por lá. A primeira família que eu identifiquei é a Santander FICFI 1 RFCP, e aí vai do 1 ao 20 também sempre em algarismos romanos. Tem fundo aí nessa família com taxa de administração de 3,20% ao ano, e dos que eu olhei parece que o 17 é o menos pior. Então o Santander FICFI 17 RFCP parece que ele é o melhorzinho ali de todos da família, de acordo com o que eu olhei aqui. E além dessa família dos algarismos romanos lá do Santander, a gente tem também uma família com um nome muito parecido com os do Banco do Brasil, que é o Santander FICFI Prev Fix Exclusivo RFCP. E além do Fix Exclusivo, tem também o Fix Executivo, Fix Investimento, Fix Master e o Fix Superior. Também foram fundos que me chamaram a atenção ali negativamente. E agora que eu te mostrei todos esses fundos aí dos principais bancos que a gente tem aqui no país, eu quero que você me diga, o seu fundo está nessa lista? Se estiver, me conta aqui nos comentários e compartilha também esse vídeo com mais gente, porque provavelmente você conhece alguém que tem dinheiro em um desses fundos que eu mostrei aqui em cima, porque são fundos realmente grandes, são fundos antigos, então teve muita gente entrando aí ao longo dos anos e pode ser que essas pessoas estejam com o dinheiro delas rendendo mal por apenas um detalhe que pode ser mudado ali em questão de minutos, se ela realmente descobrir que isso é problemático. Mas o fato de o seu fundo não ter aparecido nessa lista não significa que ele não seja ruim, tá? O que você vai fazer? Você vai pegar o seu fundo de previdência de renda fixa, se ele tiver essa característica pós-fixada, e vai jogar o nome dele aí no Google, ver em algum comparador de fundos, ou pedir o material dele lá pro seu gerente do banco, ou seja, lá onde você investe, e ver se ao longo do tempo ele entregou ali mais do que 95% do CDI, pelo menos. Se ele entregou menos do que isso, e ele tem essa característica de ser uma linha ali que acompanha o CDI, pode sair dele, tá? Porque esse fundo aí é uma furada, tá te cobrando muito caro e não tá te entregando o mínimo. E aí você pode se perguntar o que eu faço, né? Se o meu fundo for um desses aí que tá nessa lista, ou se eu realmente identifiquei que o meu fundo não tá na lista, mas é ruim também. Você tem duas possibilidades. A primeira, que é a mais simples, é você pedir uma portabilidade para outro fundo. Você pode ver outro fundo lá na lista de fundos de onde você investe, procurar algum que, se for dessa mesma estratégia, né, renda ali 100% CDI ou acima dos 100% ou muito próximo disso, e pedir a portabilidade para ele. É simplesmente uma mudança de um fundo para o outro, onde você não vai pagar imposto nenhum, você não paga taxa nenhuma, ou pelo menos não deveria, porque a maioria das instituições hoje já zerou a tal da taxa de carregamento de saída. Se eu não me engano, a única instituição que ainda cobra é a Caixa. Então você pode pedir essa portabilidade, você não vai pagar imposto nisso, e se você investe lá no modelo regressivo de tributação, você também não perde o seu tempo de contribuição por estar fazendo essa portabilidade. Uma outra possibilidade é você resgatar o seu fundo de previdência, mas nesse caso só vai valer a pena se realmente a previdência nem fizer sentido para você, porque tem isso também. Às vezes te colocam num fundo de previdência, sendo que previdência nem faz sentido para você. Teria que analisar caso a caso, então eu não vou te dizer aqui qual é a melhor opção, resgatar ou fazer portabilidade, porque depende de cada caso. E agora, depois disso
tudo que eu falei, a sua lição de casa e realmente ver se o seu fundo faz parte dessa lista, avaliar se o seu fundo é ruim ou não e se inscrever aqui nesse canal, né? Se inscreve para ver os vídeos antigos e também receber aviso dos vídeos novos. Clica no sininho pro YouTube te avisar sempre que sair vídeo novo. Com certeza eu ainda vou fazer muitos vídeos sobre previdência porque é um assunto bem importante. E eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, que ele te ajude realmente. Muito obrigada por assistir até aqui. Eu te vejo no próximo vídeo desse canal.